Boa noite a todos. Mais uma vez nos reunimos para mais um estudo. Meu nome é Ruth, eu sou voluntária no CAI Casa Verde, uma casa aqui de São Paulo, e nós vamos dando início ao nosso trabalho de hoje, começando com a nossa preparação. Neste momento, vamos fechando os nossos olhos, nos ligando a Jesus, a Deus, a todos os irmãos do plano espiritual superior. Vamos relaxando, entrando em sintonia com toda a espiritualidade, para que possamos ter uma palestra tranquila, produtiva e que possamos ouvir o tema, compreendê-lo e colocá-lo em prática no nosso dia a dia. Que nós possamos fazer essa sintonia ficar maior através da prece. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações. Livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. E neste momento, eu vou falando qual que é o tema desta palestra. A palestra de hoje tem o tema Jesus e a tolerância. Não julgueis para não serdes julgados. E isso nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, um texto base que vai servir de norte para nossa troca de experiências desta palestra. E nós temos como o norte o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Bem-aventurados os misericordiosos, na passagem que diz: não julgueis para não serdes julgados. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. O início desse subtítulo, são os itens 11, 12 e 13 do capítulo 10, traz uma passagem do Evangelho, na verdade duas. Uma do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2. Não julgueis, pois, para não serdes julgados, porque com o juízo que julgardes os outros, sereis julgados, e com a medida com que medirdes, vos medirão também a vós.
E a segunda é do Evangelho de João, capítulo 8, versículos 3 a 11. Então lhe trouxeram os escribas e os fariseus uma mulher que fora apanhada em adultério, e a puseram no meio, e lhe disseram: Mestre, essa mulher foi agora mesmo apanhada em adultério. E Moisés, na lei, mandou apedrejar a estas tais. Qual é a vossa opinião sobre isso? Diziam, pois, os judeus, tentando-o para o poderem acusar. Jesus, porém, abaixando-se, pôs a escrever com o dedo na terra. E como eles perseveraram em fazer-lhes perguntas, ergueu-se Jesus e disse-lhes: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. E tornando-se a baixar-se, escrevia na terra. Mas eles, ouvindo-o, foram saindo um a um, sendo os mais velhos os primeiros. E ficou só Jesus com a mulher, que estava no meio, em pé. Então ergueu-se Jesus e lhe disse: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Nem eu tampouco te condenarei. Vai e não peques mais. Essa é a parábola da mulher adúltera, né? A gente já ouviu falar muito sobre essa parábola, e aí é aquele momento onde Jesus, através de uma pequena história, traz um pouco de ensinamento para a gente. E qual é o ensinamento que ele traz nessa parábola? Os escribas, os fariseus, usando os escritos de Moisés, usando a lei, simplesmente, né? A lei fria. Eles encontraram uma mulher que estava praticando o adultério e, pela lei, o adultério era punido com apedrejamento. Então, o que eles fizeram? Já iriam apedrejar a mulher e, aproveitando, vendo que Jesus estava ali por perto, resolveram utilizar desta situação para pegar mais informações sobre as atitudes de Jesus. Então, eles queriam que Jesus fizesse algo que fosse contrário a tudo aquilo que ele estava falando. Eles queriam pegar mais elementos comprobatórios para poder continuar montando seu dossiê contra Jesus. E Jesus, ele utilizou dessa máxima: aquele que não tiver pecado, que execute essa mulher. E naquele momento, todos aqueles que ali estavam pensaram um pouco e viram que eles também não eram assim tão santos. E um a um foram saindo, porque eles também tinham pecados.
Então, eles não tinham uma alta moralidade para estar cobrando algo daquela mulher. E é aí que entra falar sobre tolerância. Falar sobre não julgueis para não serdes julgados. Eles ali estavam julgando uma adúltera, mas eles não queriam ser julgados. E nós? Como nós estamos? Nós estamos seguindo as leis cegamente, exigindo que elas sejam cumpridas em relação a todos ou somente em relação aos outros, a nós mesmos não? Será que nós estamos agindo com tolerância no nosso dia a dia? Será que nós estamos olhando os erros, as faltas, as falhas do nosso próximo com os mesmos olhos que nós olhamos para os nossos erros, para as nossas faltas e para as nossas falhas? Porque, como seres humanos, todos nós cometemos alguns erros, temos algumas faltas, algumas falhas, e com as nossas, como nós temos sido? Benevolentes, tolerantes, indulgentes? Ou nós também nos cobramos quando falhamos e quando erramos? Compreender e desculpar é parte do ato de ser tolerante. Mas devemos estar atentos para que, ao agirmos assim, nós não estejamos causando desordem. Porque muitas vezes a gente compreende, a gente desculpa, mas aí essa nossa atitude causa uma pequena desordem na nossa convivência com o nosso próximo. E por que pode causar desordem? Porque às vezes nós queremos ser rigoroso com o outro e tolerantes conosco mesmo. E isso é uma desordem. Por que o outro merece mais reprimenda do que eu, que já conheço os ensinamentos de Jesus, que já conheço a sua boa nova? O outro muitas vezes não conhece. E mesmo assim, com ele, eu estou sendo duro, eu estou sendo ríspida. Vamos lá. Quando a gente censura a conduta de alguém, pode ter dois motivos. O primeiro motivo é reprimir o mal. A pessoa está fazendo um mal, e aí nós vamos até lá e vamos censurar isso que a pessoa está falando, vamos criticar o que ela está fazendo. Essa conduta de reprimir o mal tem o seu valor. Tem o seu valor porque ele vai resultar em que a pessoa se corrija e passe a agir corretamente. Então,
ao mesmo tempo que a gente está reprimindo um mal no nosso próximo, nas pessoas com as quais a gente convive em sociedade, a gente está auxiliando o progresso dessa pessoa. Porque, ao reprimir o mal que ela está fazendo, nós podemos auxiliar ela a se modificar. Mas um segundo motivo pelo qual nós censuramos e criticamos a conduta de alguém, esse motivo é desacreditar a pessoa. Aquela pessoa cujo ato nós estamos criticando, nós estamos apenas querendo desacreditar ela. E por que nós fazemos isso? Isso é decorrente da nossa maldade, da nossa maledicência. Muitas vezes, esses defeitos que nós tentamos corrigir a todo custo, maldade, maledicência, agir com maldade mesmo, ficar criticando o outro, falando mal dele, a gente deixa isso fluir na gente e acaba criticando, simplesmente por criticar, para desacreditar essa pessoa, fazer ela passar um vexame. E ó, nós somos peritos em enxergar as falhas alheias. É aquela coisa, né? Que também está nesse capítulo do Evangelho, no capítulo 10, aquele item que fala o argueiro e a trave no olho. Nós somos peritos em ver um cisco do que o outro faz. E tudo aquilo que nós fazemos de errado vai passando batido. Nós enxergamos as falhas alheias, mas as nossas dificilmente nós enxergamos. Por quê? Porque conosco nós somos tolerantes e com o outro nós queremos ser severos. Então, Jesus nos convida a que antes de nós julgarmos os atos do nosso próximo, nós devemos examinar com honestidade. Vamos lá. Usando a honestidade com as nossas próprias ações. E assim, nós vamos identificar, nós vamos verificar que nós também cometemos falhas e que muitas vezes vamos precisar da compreensão e da tolerância do nosso próximo. Então, por que nós somos incompreensíveis e intolerantes com aqueles que cometem pequenos erros, pequenas falhas, grandes erros, grandes falhas ao nosso lado? Porque nós não conseguimos medir os nossos erros e as nossas falhas. Coisas banais que nós fazemos para o outro pode ser uma coisa vultuosa e nós não percebemos. Então, como ser incompreensível e intolerante com o nosso próximo se nós precisamos também de compreensão e de tolerância daqueles que estão à nossa volta? Se nós não somos capazes
de nos livrar dos nossos vícios, dos nossos defeitos, porque nós temos dificuldades. E aí a gente justifica, ai, mas eu tô tentando, eu tô tentando. Por que que eu cobro tanto do outro? Que ele seja perfeito. Eu posso ir me libertando aos poucos dos meus vícios, dos meus defeitos, das minhas más atitudes, mas o outro não. O outro tem que ser no vapt-vupt. Ele precisa aprender, ele precisa melhorar, ele precisa se modificar. E nós não? Nós podemos ir a passo de tartaruga e ele tem que ir igual uma lebre? Nós não podemos ser tão rigorosos com os outros para que eles superem as suas fraquezas. Nós devemos agir com tolerância, com a mesma tolerância que nós agimos conosco. Agir com tolerância é usar a paciência e o perdão. Porque nós somos peritos em sermos pacientes conosco e perdoar as nossas falhas. Mas com o outro, parece que a gente anota com caneta permanente, sabe? Não, a gente não apaga. E numas folhas lá que a gente guarda dentro do nosso coração, que se bobear fica para o resto da vida. E muitas vezes a gente fica remoendo essas situações que não são legais, que não são produtivas, nem para o próximo e nem para nós mesmos. Agir com tolerância é usar a paciência e o perdão conosco e com o nosso próximo. É esquecer o mal praticado. E principalmente não utilizar a violência, não utilizar a briga, não utilizar o grito, o xingamento para corrigir o outro. Paciência e perdão. Nós podemos corrigir o outro através dos nossos exemplos. Tolerância conosco. E é uma comparação que nós precisamos fazer. Porque muitas vezes, ao analisar as nossas condutas, nós temos a tendência de valorizar as nossas ações e as nossas atitudes como se elas fossem perfeitas. Afinal de contas, nós nunca erramos. Mas, aos olhos do nosso próximo, isso pode ser tão diferente, né, gente? Pode ser encarado, quando a gente acha que a gente nunca erra, isso pode ser encarado pelo outro como arrogância, como prepotência. Daí nós vamos ser taxados como antipático. É aquela pessoa chata que nunca erra. É assim que a gente quer ser visto pelo nosso próximo? Então, vamos pensar bem nas nossas atitudes. Não vamos ficar nos valorizando pelas coisas que a gente faz, não. Vamos ser mais humilde. Vamos nos mostrar mais
simpáticos, mais agradáveis ao nosso próximo. Ou então, tem ocasiões em que a gente acaba se julgando incapaz para algumas coisas. Eu não sou capaz disso. E aí a gente vai se tornando aquele chato, pessimista, desestimulado, porque aí a gente não quer fazer mais a coisa, porque eu não sou capaz. Mas é nesse momento que nós devemos pensar nas nossas atitudes que foram boas e buscar melhorar. Não, eu não sou capaz de fazer isso muito bem, mas eu consigo fazer. Eu demoro, mas sai. Então eu vou treinar mais para fazer melhor da próxima vez. Quem sabe eu consigo fazer mais rápido. Mas também, se eu não conseguir fazer mais rápido, eu simplesmente posso fazer melhor. Para ficar mais bonitinho, mais aceitável. E isso vai ser muito bom. Porque se a gente erra, é através dos nossos erros que nós aprendemos. Com os nossos erros, nós aprendemos grandes coisas. A gente aprende para não fazer de novo daquele jeito que deu errado. E aí, nós vamos buscar orientação para fazer de uma forma melhor. E é isso que nós devemos fazer. Quando nós entrarmos nessa espiral de pessimismo, nós devemos ser tolerantes e procurar soluções com o nosso próximo mesmo, que de repente pode nos auxiliar. Nós devemos ser também, principalmente, coerentes ao utilizar a tolerância em nossas vidas, principalmente conosco mesmo. Eu só posso usar de tolerância comigo se a mesma tolerância eu ofereço ao meu próximo. Então vamos exercitar isso? A cada tolerância que eu tenho comigo, eu vou lá e ofereço tolerância também para o meu próximo. A tolerância de Jesus, ela se baseava no amor incondicional dele pela humanidade. Ele focava no acolhimento do pecador, sem ficar julgando, apenas oferecendo compaixão. Será que nós estamos prontos para isso? Para esse amor incondicional por todos que estão à nossa volta? Para esse acolhimento daqueles que estão à nossa volta, sem julgamento? Apenas oferecendo a nossa paciência, a nossa compreensão, o nosso perdão, a nossa compaixão? Exercício difícil, né? Mas Jesus fez isso. E Deus faz isso sempre conosco, nos oferecendo uma nova oportunidade para que nós possamos ser melhores. Então, vamos buscar ser melhor com o nosso próximo também, fazendo aquilo que a gente pede na oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas ofensas, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu, a quem pecou contra nós, a quem nos deve.
Vamos? Vamos exercitar essa tolerância que Jesus veio nos ensinar? Devemos lembrar sempre que tolerância não significa aceitar o mal, mas sim ajudar e auxiliar aquele que errou, para que ele reconheça o seu erro, possa se modificar, possa ser uma pessoa melhor. E que nós também possamos nos tornar pessoas melhores, nos reformando intimamente, transformando todo o mal que está à nossa volta, todas aquelas atitudes ruins, atitudes impensadas, palavras mal faladas, que nós possamos pacientemente modificar tudo isso para nos tornarmos pessoas melhores para nós e para o nosso próximo. Então vamos exercitar essa tolerância que Jesus veio nos ensinar conosco e com todos aqueles que estão à nossa volta. Graças a Deus. E assim, partindo para o nosso encerramento, nós vamos novamente nos recolhendo internamente, agradecendo a Deus e a Jesus por mais essa oportunidade que tivemos de relembrar os seus ensinamentos, de refletir sobre eles e de abrir os nossos corações para receber esta mensagem. Jesus e tolerância. Não julgueis para não serdes julgados. E assim, nós vamos oferecendo aquilo que nós temos de melhor, que são os nossos melhores sentimentos, os nossos melhores pensamentos. E vamos emanando luz para o planeta Terra, uma luz branca de paz, uma luz rosa de amor, para que todo o planeta Terra possa ser envolvido com paz e amor. Que todos os encarnados e desencarnados que estão no planeta Terra, na sua atmosfera, na sua crosta, possam também receber paz e amor. Que nós possamos receber paz e amor em todos os nossos dias. Muito obrigada a todos.